Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, sexta-feira, 22 de novembro. Como tal, fazemos um balanço dos principais fatos ocorridos aqui no exterior, na área política, na economia, e eu anuncio que tem um texto associado a esse vídeo com maior volume de dados para quem se interessar. E eu começaria dizendo que a semana foi entrecortada pelo feriado da Consciência Negra, mas também foi afetada pelo feriado da última sexta-feira da Proclamação da República, quando os mercados tiveram no exterior fortes altas. O período foi marcado por boas e más notícias, tanto aqui quanto no exterior. No exterior predominou a apreensão dos investidores com relação ao acordo de comércio entre os Estados Unidos e a China, um acordo bilateral, mas os bancos centrais também se mostraram dispostos a procederem em maior flexibilização da política monetária para evitar desaceleração na economia. Aqui, indicadores de conjuntura um pouco melhores, mas também um largo estresse com relação à prisão após segunda instância, julgamento compartilhado, julgamento pelo STF de compartilhamento de dados sigilosos, e a criação do novo partido, a nova legenda pelo presidente Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil. No âmbito externo, destacamos as informações meio desencontradas sobre a evolução do acordo bilateral entre os Estados Unidos e a China, com conversas rotuladas pelos negociadores como produtivas, mas Donald Trump sem decidir sobre a reversão de tarifas. A China quer a reversão das tarifas imediata, anunciadas após o início das negociações no mês de maio e uma redução gradual das anteriores. Mais para o final da semana, circularam notícias dando conta de que o acordo poderia não ser fechado no ano de 2019 e ir para o ano de 2020, e com isso os mercados adotaram um viés negativo no exterior, como nós vamos ver. Também se falou da existência de algumas lacunas com relação principalmente à propriedade industrial e às fracas compras de produtos agrícolas pelos chineses de produtores americanos. Os Estados Unidos, ao longo da semana, estenderam por mais 90 dias as transações, as licenças especiais para a negociação com a gigante de tecnologia Huawei, e os chineses aguardaram decisão de Donald Trump sobre a aprovação pela Câmara e do Senado de apoio aos manifestantes de Hong Kong. Também, no último dia da semana, tivemos dados importantes sobre uma comissão americana querendo caçar as licenças da ZTE e da Huawei. A semana também não foi positiva para o presidente Donald Trump, já que o embaixador americano na União Europeia disse em depoimento no processo de impeachment de Trump que o presidente americano teria ordenado pressionar a Ucrânia. Outros depoentes também foram nessa mesma direção. Durante a semana, vários dirigentes regionais do Fed falaram, todos eles falando de política monetária, todos eles falando sobre a taxa de juros, a queda da taxa de juros, que é necessário esperar um pouco para ver os efeitos. E também falou Jerome Powell, falou no Congresso americano, e depois manteve uma reunião com o presidente Donald Trump, ele que é muito criticado pelo Trump, e com o secretário do Tesouro Steve Mnuchin. Tivemos ainda alguns bancos centrais assumindo postura de maior flexibilização na política monetária, dentre eles o Banco Central Europeu e o Banco Central Japonês, o BOJ. O BOJ disse que pode colocar juros ainda mais negativos e tem espaço para a flexibilização da política monetária. O BCE já fez parte disso e pode também adotar novas medidas, mas a ata do Banco Central Europeu divulgada durante a semana disse que é preciso ver os efeitos colaterais dessa redução desses juros negativos na área da zona do euro. Tivemos ainda a ata do Fed sendo divulgada ao longo da semana da última reunião, falando sobre as tensões comerciais e o risco geopolítico.
os membros achando que foi reduzido esse risco, mas ainda permanecem altos. E, segundo o Fed, cortes de juros foi um seguro contra os riscos e também para a inflação abaixo da meta americana. Ficou claro ainda que pretendem ajustar ainda mais a política de recompra de títulos, chamada de repo. Nos Estados Unidos, o índice de indicadores antecedentes referente ao mês de outubro encolheu 0,1%. O índice de atividade industrial de Filadélfia subiu para 10,4 pontos, isso referente ao mês de novembro, e a confiança do consumidor na Universidade de Michigan de novembro também subiu para 96,8 pontos, vindo de 95,5 pontos. Tivemos no Chile conflitado a divulgação do PIB do terceiro trimestre, expansão de 0,7%, taxa anualizada de 3,3%, e na China ainda tivemos a divulgação do IED, o investimento externo direto, que cresceu em outubro 10 bilhões de dólares, mais 3,1%, e no ano tem ingresso líquido de 110,8 bilhões de dólares. Falando um pouco do cenário local, os indicadores divulgados durante o período e semana anterior mostraram que a economia parece querer acelerar um pouco, mas ainda um movimento muito tênue. A pesquisa semanal Focus veio mostrando a inflação crescendo para 3,33%. Agora há pouco, no finalzinho da sexta-feira, saíram dados ainda um pouco maiores para a inflação do ano de 2019. O PIB e a Selic estabilizados em, respectivamente, 0,92 positivo e Selic em 4,5% de juros, e o saldo comercial na balança comercial até a terceira semana do mês de novembro estava negativo em 430 milhões de dólares, mas o superávit do ano atinge 34,5 bilhões de dólares. A Associação dos Exportadores do Brasil estima que o superávit da balança comercial brasileira fique próximo a 36 bilhões de dólares, e isso é bem diferente do que projeta a pesquisa Focus de 46 bilhões de dólares. O IBGE anunciou a prévia da inflação oficial, medida pelo IPCA 15 de novembro, uma alta de 0,14%, acumulando inflação em 2019 de 2,83% e em 12 meses de 2,67%. Segundo o secretário do Tesouro, Mansueto de Almeida, o Brasil deve ter upgrade das 3 principais agências de classificação de risco, mas voltar ao grau de investimento só mesmo lá pelos idos do ano de 2022. Mansueto também acredita que a reforma tributária não saia em 2 ou 3 meses. As discussões podem ir se alongando pelo ano de 2020 até 2021. Ele acredita que algum tipo de IVA, Imposto de Valor Agregado, possa sair para um dos entes da federação, para o lado federal, para o estadual ou municipal, e isso deixou os investidores um pouco estressados. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, depois na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, e deixou patente que podemos ter novas quedas na taxa de juros Selic, mas com uma moderação um pouco maior, e se o câmbio alterar as expectativas da economia, o Banco Central pode mudar a forma de atuação. Durante a semana tivemos ainda a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovando a prisão em segunda instância. O placar foi de 50-12, e o STF começando a julgar o compartilhamento de dados. Essa sessão foi adiada para a próxima quarta-feira. O ministro Moro acredita ser possível votar pelo menos em uma das casas do Congresso o projeto anticrime, e evitou falar de compartilhamento de dados e também da soltura do ex-presidente Lula. Já o presidente Bolsonaro fundou a legenda do novo partido, Aliança pelo Brasil, fez a primeira reunião, pediu os seus desligamentos e foi acompanhado por seus filhos nesse desligamento. No mercado acionário,
Os investidores estrangeiros seguiram retirando recursos, mas já apresentaram alguns dias de saldo positivo e até a sessão do último dia 19 de novembro, última estatística, já tinham saído no mês 5,1 bilhões de reais, acumulando no ano 35,5 bilhões de reais de saída. As ações de maior liquidez tiveram grande volatilidade, mais para o final do pregão, volatilidades positivas, como o caso das ações da Vale, que nos 2 últimos pregões da semana subiu mais de 7%. Falando um pouco do resumo da semana, Bovespa terminou com uma alta, uma valorização de 2,48%, índice fechando na máxima na sexta-feira em 108.692 pontos, o Dow Jones com uma pequena queda na semana de 0,46%, Nasdaq em queda de 0,33% e o dólar fechou por aqui estável, cotado a R$ 4,193. Falando um pouco de perspectivas para o próximo período, somos de opinião que com a desvalorização da moeda real e queda dos mercados acionários, as ações brasileiras ficaram mais atraentes e podem incorporar alguma pressão de demanda maior, principalmente dos investidores estrangeiros que retiraram recursos. E isso já pôde ser visto, como eu disse, nessa semana, onde tivemos alguns dias de ingresso de recurso. No segmento externo, a situação parece melhor, em alguns indicadores de atividade mostrando isso. Tivemos ao longo da semana a divulgação de índice PMI da atividade de serviços, indústria e composto, e essa recuperação passa também pela Alemanha, que aparentemente já atravessou a sua pior fase. Porém, o que pesa mesmo no comportamento são as definições sobre o acordo bilateral de comércio entre os Estados Unidos e a China, e, no nosso entender, tem muito jogo de cena entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump e os próprios negociadores, e certamente isso depende da consolidação dos recordes no mercado americano e o dimensionamento dos demais mercados espalhados pelo mundo. Aqui, a situação parece ter piorado um pouco com a postergação de reformas, adiamento de votação de PECs e de MPs no Congresso Nacional, fatiamento de reformas como, notadamente, a tributária parece caminhar, e na mesma linha, a PEC da prisão após a segunda instância, que também parece ter ficado para o ano de 2020. Do ponto de vista da análise técnica, seria muito positivo que conseguíssemos nos manter acima dos 107.500 pontos, fechamos um pouco mais de 1.000 pontos acima disso, e não perder a faixa dos 106.000 pontos, porque o mercado pode precipitar um pouco mais. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana, retomando na segunda-feira, bem cedo aqui com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.